Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre onipotência. No vídeo anterior falamos sobre onipresença e onisciência. E nesse vídeo vamos falar sobre onipotência. E o que seria onipotência? Onipotência, como já aprendemos no vídeo anterior, falamos que omni, esse prefixo, vem do latim, que significa todo, completo. E potente vem de potens, que significa poderoso. Então, onipotência seria que Deus é o Todo-Poderoso. Você tem isso respaldado em Jeremias 32, verso 17, que diz assim: Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Então Deus se mostra aqui na passagem de Jeremias, mostrando que para Deus nada é difícil, como como o anjo falou para Maria, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E Deus, o próprio epiteto, como já aprendemos sobre o nome de Deus, o nome que Deus se apresenta a Abraão é El Shaddai, que é traduzido como Todo-Poderoso. Essa palavra Shaddai, ela não tem um significado certo etimologicamente. Você tem aqui no dicionário Strong, que aparece Shaddai como Todo-Poderoso, Onipotente, e ela deriva desse termo aqui, Shaddai, que significa proceder violentamente, com despojar, devastar, arruinar, destruir, espoliar, você tem outros aqui, assaltar, devastar, tem essa derivação. Mas mesmo assim ainda é incerta. Tem vários autores aqui que discutem o significado. A expressão El Shaddai chama atenção para o fato de que o significado real do termo Shaddai é desconhecido. Aí tem vários autores, uns associam a palavra acadiano Sadu, que significa montanha, outros associam a raiz Emaná, outros aqui, nome Chazu, o nome de Mardu, que sugere que ele significa onisciente, e tem uma etimologia também, tem certeza da origem etimológica do termo, também indicada por outros eruditos, que outros dizem, o termo Sadai aparece aqui, como Todo-Poderoso, e uns acreditam que a palavra também pode significar seio. Então aí seria El Shaddai poderia significar simplesmente o Deus que amamenta. Olha, tem vários, então tem vários significados, mas como geralmente é traduzido é como Todo-Poderoso, ligado a essa questão da onipotência. Você tem também os pais da igreja, que a gente ainda vai estudar quando formos falar da história da igreja, mas esses documentos cristãos, e um deles é o Clemente de Roma, e ele fala sobre a onipotência de Deus. Olha, o Clemente Romano, olha o que ele diz em um dos seus textos. Nessa esperança nossas almas se juntam àquele que é fiel nas promessas e justo nos julgamentos. Aquele que ordena não mentir, não mentirá. Nada é impossível para Deus, exceto mentir. Ou seja, então, já vem uns autores aqui dizendo Deus pode tudo, mas que Deus não poderia. Então aqui Clemente Romano vem falando que Deus não pode mentir, falando da questão da impecabilidade, que é a questão de Deus não poder pecar, Deus não fazer coisas erradas contrárias à sua natureza. Você tem outro autor aqui, que é o que a gente já falou aqui, o Orígenes, no livro Contra Celso, que a gente mostrou no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, falando sobre antropopatismo e antropomorfismo, a gente falou do Celso. Aqui, o mesmo livro, ele fala da questão da onipotência de Deus também. Você tem aqui, falando, aqui, ele fala, mas de acordo com essa, Deus pode tudo o que ele pode fazer sem deixar de ser Deus, ser bom, ser sábio, e o Celso, que é o adversário, Celso, como se não tivesse compreendido, em que sentido se diz que Deus pode tudo, declara, ele não há de querer nada de injusto, fazendo que ele pode até o injusto, mas não quer. Nós, ao contrário, dizemos assim, como uma coisa adoçante por natureza, pela doçura que possui, não pode amargar, contrariando sua única propriedade. Nenhuma coisa luminosa por natureza, porque a luz não pode causar escuridão. Assim, Deus tampouco pode cometer a injustiça, pois o poder de cometer injustiça é contrário à sua divindade e à sua onipotência divina. Ou seja, então, dizendo que assim como algo é luz, existe a luz, como existe o amargo, existe o doce, não pode ser doce e amargo ou luz e trevas ao mesmo tempo, uma luz é luz, trevas é trevas. Então assim, Deus é Deus, então o que caracteriza Deus é a capacidade dele não pecar. Então na visão desses pais da igreja, que você tem no mesmo livro, ele falando mais um pouco sobre isso. Você tem aqui,
Nós recorremos mais absurdo, tudo é possível para Deus, pois sabemos entender a palavra tudo, sem incluir nela o que não tem existência ou não é possível. Concordamos assim que Deus nada pode fazer de vergonhoso, pois então Deus não poderia ser Deus, pois se Deus fizesse algo de vergonhoso, não seria Deus. Então, na visão aqui de Orígenes, e tanto do Clemente Romano, a ideia de Deus poder tudo, mas é poder tudo que não descaracterize ele como Deus. Se ele pecar, nessa questão da impecabilidade, então, né, ele perde essa ideia de ser Deus. Então, isso aqui é mais conhecimento. Você também tem o Santo Agostinho, na Cidade de Deus, dando sua interpretação sobre a onipotência de Deus. Ó. E ele fala aqui no capítulo 10, dizendo, ó, pois ele é chamado onipotente por fazer o que quer, e não por sofrer o que não quer. Pois se isso acontecesse com ele, ele não seria de forma alguma onipotente. Portanto, ele não pode fazer algumas coisas pela mesma razão de que ele é onipotente. Ou seja, então, para Santo Agostinho, Deus é onipotente porque ele pode fazer o que ele quer e não o que ele não quer. Nós seres humanos não, né? A gente não pode deixar de pecar, a gente vai pecar. Né? Deus não, Deus ele pode escolher não pecar e não pecar. Essa é a visão de Santo Agostinho. Agora você também tem algo interessante que, né, foi discutido. Você tem na visão judaica, você tem um autor judaico chamado Saadia Gaon. Ó. Ele é a primeira figura rabínica, importante escrever extensivamente em judaico-árabe. E ele escreveu um livro chamado O Livro das Crenças e Opiniões. E ele dá o seu parecer sobre a ideia dessa ideia, né, da onipotência de Deus. Ó. E ele fala aqui no livro dele, diz assim, Deus pode fazer o impossível? Né? Então ele fala aqui, ó, por isso não elogiamos que ele faça dos 5 mais do que 10, embora não lhes acrescente, nem que coloque o mundo dentro de anel enquanto não estreita nem expande, nem que restaure ontem do estado de ontem, porque tudo isso é inevitável, e é possível que um dos descrentes nos pergunte sobre eles. Então responderemos que ele pode fazer qualquer coisa. E aquilo que eles perguntaram nada mais é do que vaidade, e a vaidade não é nada. E aqueles que perguntaram se ele tem capacidade de fazer nada, porque foi o que realmente perguntaram. Então, para Saadia Gaon, você vai ver outros autores também, Deus pode fazer, a gente só, né, vai para essa via que a gente já falou no primeiro vídeo, falando sobre os atributos de Deus, falando da visão apofática. Né, que a gente não pode entender a mente de Deus, não pode determinar o que Deus pode ou não fazer. E você tem, né, outro autor, né, você tem aqui, ó, que é esse livro, Crença das Opiniões, do Saadia Gaon, e você também tem Maimônides, que é esse aqui, ó, Maimônides, que ele também, ó, Maimônides foi uma das principais figuras intelectuais do judaísmo medieval e hoje é a segunda autoridade no que se refere à Torá. Olha, ele também escreveu um livro que é o chamado Guia dos Perplexos. E ele também vai para essa ideia da onipotência de Deus pela via apofática, pela via, né, dos atributos negativos, que a gente só pode compreender Deus, aqui, ó, o Deus só podem ser aplicados atributos negativos, né? Então não positivas, não catafáticas, mas sim somente apofáticas. Não tem essa ideia de falar que Deus, de falar o que Deus pode ou não fazer, porque Deus é impossível, Deus é incognoscível. Então, quando a gente fala de onipotência, Deus pode fazer o que Ele quer e a gente só entende isso. E fica uma coisa interessante, né? Isso é muito usado até mesmo pelos adversários da fé, que é o chamado paradoxo da pedra. Ele é atribuído, né, que é nesse livro aqui, a incoerência da incoerência, de Averroes. Averroes, vou ler um pouquinho aqui da biografia de Averroes, ó. Ele é um filósofo árabe, ó, do século XII. E ele, né, ele falou de vários assuntos, filosofia, teologia, e ele, né, atribuído a ele essa ideia do paradoxo da pedra. Ó, esse aqui é o Averroes. E o que seria esse paradoxo da pedra? O paradoxo da pedra diz essa ideia do que Deus pode fazer. Aí fala, Deus poderia criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não conseguiria erguer, né? Tô falando, né? Se Deus Aí se você disser que Deus não pode, então ele não é onipotente. Se você dizer que ele pode, então ele não seria onipotente também, porque ele não conseguiria erguer a pedra. Né? E você tem autores, como você já viu, os autores judaicos, né? Falando que esses pensamentos não cabem a Deus, porque Deus tem que ser só pela via negativa. E você tem um teólogo medieval bem famoso, que a gente ainda vai falar bastante dele, que é o São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino, ele escreveu o livro, né, A Suma Teológica, e ele discute essa ideia da onipotência, falando o que Deus pode ou não fazer. Ó, você tem aqui no livro do São Tomás de Aquino, ó, dizendo aqui, ó,
todos em geral confessam que Deus é onipotente, mas é difícil mostrar a razão dessa onipotência. Deus pode ser dúbio o sentido dessa atribuição. Deus pode tudo, mas quem considerar retamente compreenderá que, referindo-se à potência ao possível, dizer-se que Deus pode tudo não significa senão que pode tudo que for possível, e por isso dizemos é onipotente. Então, para São Tomás de Aquino, ele fala que o que Deus pode coisas possíveis. Por exemplo, Deus não pode criar uma bola quadrada, né? Então ele vem falando isso. Então, para Santo Agostinho, a onipotência é isso. E você tem que ter em mente que ele está se baseando na filosofia aristotélica, né? São Tomás de Aquino, ele bebeu muito de Aristóteles, que é o filósofo grego, né? Discípulo de Platão, que ele que vem com essas ideias, que ele fala do motor imóvel, né? Que ele vem tendo essa visão, que tudo, né, está em movimento. Então algo que deu movimento foi algo que é imóvel, né? Que a gente pode chamar de Deus. Então essa é a filosofia de Aristóteles. E o povo arábico, né, como você vê aqui, Averroes, bebeu muito, né, dessa filosofia de Aristóteles, e São Tomás de Aquino também. Então eles têm essa visão sobre a ideia de onipotência, não é só da Bíblia. Mas, afinal, o que então, né, a gente já viu diferentes visões sobre a ideia de onipotência. Então, o que seria, na realidade, a onipotência de Deus? Então, quando a gente observa nos textos bíblicos, né, olha só o que dizem em Jó. Então, Jó respondeu dizendo: na verdade, eu sei que assim é, mas como pode o homem ser justo para com Deus? Se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderia responder uma vez em 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro? Ele é o que remove os montes sem que o saibam e os transtorna no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem, o que dá ordens ao sol, e ele não nasce, o que sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Então, analisando esse texto de Jó, a gente dá para perceber que a onipotência de Deus não significa determinarmos o que Deus pode ou não fazer, mas significa que nós não podemos com Ele. Essa é a ideia, né? Deus é o Todo-Poderoso porque nós não podemos vencê-lo, não podemos determinar o que Deus pode fazer. Isso dá a Deus essa ideia que nós temos dele ser o Todo-Poderoso. E para resolver essa questão do paradoxo da pedra, não seria uma coisa assim, Deus fazer coisa ilógica, né? Deus pode fazer coisas ilógicas, sim. Deus poderia criar uma bola quadrada. Deus poderia fazer coisas que, né, logicamente impossíveis, fazer contradições. Mas, né, como no exemplo do paradoxo da pedra, Deus poderia criar uma pedra que ele mesmo não conseguiria erguer? Poderia. E ele deixaria de ser onipotente? Não, porque quem criou a pedra não foi Deus? Quem determinou o tamanho, determinou o peso, não foi Deus? Então quem depende da pedra? Quem depende de quem, né? Não é a pedra que depende de Deus? Então Deus não deixa de ser onipotente. Porque Deus não está levando... Ele não é que ele não pode erguer uma pedra. Ele está se fazendo... Ele está fazendo algo que se próprio se sabotando, fazendo uma pedra ficar com peso para que ele não consiga carregar mais. Na verdade, ele poderia simplesmente deixar de carregar a pedra. É claro, isso é uma interpretação, mas só que isso é muito usado pelos os adversários da fé. Então, gente, a onipotência de Deus é isso. Né? Não é que você vê aqui diferentes interpretações, mas a onipotência de Deus está ligada a que nós não podemos com Ele. É isso que faz de Deus ser o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de tudo. E nós dependemos dele, não Deus depende de nós. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. No próximo vídeo vamos falar sobre imanência e transcendência. Vai ser nosso último vídeo falando sobre os atributos de Deus. Muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima.